A esposa exigiu abrir nosso casamento enquanto eu estava em missão, dizendo que não conseguia controlar seus impulsos enquanto eu estava fora, então cortei seu acesso ao meu salário de $10.000 e entrei com o pedido de divórcio. Eu, homem de 37 anos, sou casado com Sharon de 39 anos, há 6 anos e a conheço há 10. Sou fuzileiro naval e fico em missão de 6 a 7 meses por ano como oficial de logística. Sim, é difícil, mas ambos sabíamos no que estávamos nos metendo quando nos casamos. Meu trabalho paga muito bem, eu ganho cerca de $120.000 por ano com todos os benefícios e pagamento de combate, o que nos permite viver de forma bastante confortável. Nos conhecemos por meio de amigos em comum em um churrasco em 2014, naquela época eu já estava na marinha e ela era professora do ensino fundamental, ganhando cerca de $45.000 por ano. Ela parecia diferente das outras mulheres com quem eu namorei. Ela entendia o estilo de vida militar já que seu pai também esteve no serviço por 25 anos. Além disso, ela era independente, tinha sua própria carreira e não me queria apenas pelos benefícios como algumas esposas de militares que eu conhecia. Depois de namorar por 4 anos nos casamos em uma linda cerimônia com todos os nossos amigos e familiares presentes. Seu pai, sendo um veterano, estava especialmente orgulhoso de ter outro militar na família. Os primeiros anos foram ótimos. Ela apoiava minha carreira, tinha orgulho do meu serviço e aproveitávamos ao máximo nosso tempo juntos quando eu estava em casa. Quando eu estava em missão, ela se mantinha ocupada com o ensino, seu clube do livro e nosso grupo de amigos. Muitas outras esposas de militares que entendiam pelo que ela estava passando. Tínhamos um sistema que funcionava, encontros semanais por vídeo, pacotes de presente e ela voava para me encontrar em alguns portos quando possível. Eu até comprei para ela uma bela casa de 4 quartos em um bom bairro perto de sua escola. Comprei um carro novo para ela a cada poucos anos e me certifiquei de que ela tivesse tudo o que precisava. Ela sempre dizia que não se importava com as missões porque o tempo que passávamos juntos valia a pena e ela tinha orgulho de ser uma esposa de militar. Conversamos sobre ter filhos eventualmente, mas concordamos em esperar até que eu pudesse conseguir um emprego administrativo já que ela não queria criá-los sozinha metade do ano. A vida era perfeita até que tudo começou a mudar há cerca de 6 meses, embora eu não tenha percebido no início. Sharon começou a sair mais com um novo grupo de amigas de sua aula de yoga, principalmente mulheres solteiras ou mães divorciadas de sua escola. Ela postava fotos de suas noites com as garotas em restaurantes e clubes chiques, lugares que costumávamos ir juntos. Eu não pensei muito nisso na época. Imaginei que ela estava apenas tentando se manter ocupada enquanto eu estava fora. Ela também começou a se importar mais com a aparência, comprando roupas caras e arrumando o cabelo a cada poucas semanas. Novamente pensei que talvez ela estivesse apenas se presenteando com o dinheiro que eu estava ganhando. Ela até se juntou a uma academia com um personal trainer dizendo que queria se sentir bem consigo mesma. Agora, olhando para trás, todas essas mudanças foram sinais de alerta que eu perdi. Então, um dia estávamos tendo nossa noite de encontro regular por videochamada. Eu tinha acabado de voltar para o navio cerca de 3 a 4 semanas atrás. Esses encontros por vídeo eram nossa coisa. Nós dois nos vestíamos bem, jantávamos e tomávamos vinho juntos, mesmo estando separados. Isso ajudava a nos manter conectados, sabe? Nesta noite em particular eu estava me divertindo muito contando a ela sobre algumas coisas engraçadas que aconteceram durante o treinamento naquele dia. Então do nada ela diz: "Tenho algo a dizer, vamos abrir nosso casamento." Pensei que a tivesse ouvido mal no início. O vinho desceu pelo cano errado e comecei a tossir. Quando olhei para a tela novamente esperando vê-la rindo da minha reação, ela tinha um olhar sério no rosto. Eu ainda estava de bom humor do início, então tentei fazer uma piada. Ok, qual é a piada? O que você está aprontando? Continuei tentando fazê-la dar um sorriso, mas ela não estava gostando nada disso. Ela ficou irritada com a minha reação e disse: "Já terminamos? Podemos voltar à conversa séria?" Foi quando me dei conta. Meu Deus, ela realmente estava falando sério. Larguei meu vinho e perguntei o que estava acontecendo. Ela começou a falar sobre como estava pensando nisso há algum tempo e decidiu que abrir o casamento seria o melhor para nós. Segundo ela, embora estivéssemos casados há 6 anos, ela sentia que estava vivendo uma vida de solteira na maior parte do tempo. Ela disse que era praticamente impossível para qualquer mulher controlar seus impulsos por 6 meses e que estava cansada do ciclo. Ela estava lidando com missões há mais de uma década, contando nossos anos de namoro. E afirmou que havia esquecido como era fazer amor quando quisesse. Metade de sua vida era gasta com desejo. Aparentemente o jeito como ela falava sobre nosso casamento, o reduzindo a apenas nossa vida íntima, me fez sentir mal. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Depois de 10 anos juntos, 6 deles casados, ela me aparece com isso? Respirei fundo e disse: "Olha, eu entendo que é difícil para você. Agradeço tudo que você faz para nos mantermos firmes, mas isso é o que meu trabalho exige. A distância não é algo que eu possa mudar agora." Já conversamos sobre os desafios da distância antes no início do nosso casamento. Chegamos até a discutir a possibilidade de eu mudar para um trabalho administrativo, mas as oportunidades nunca apareceram. E honestamente, eu amo o que faço. Sharon sabia disso e parecia apoiar, pelo menos até agora. Ela ficou furiosa quando tentei ter uma conversa racional. Sugeri que conversássemos sobre isso mais tarde quando ambos estivéssemos mais calmos, mas ela insistiu em resolver naquela hora. Ela voltou a falar sobre como se sentia solitária, passando aniversários e datas comemorativas sozinha, indo a consultas médicas sozinha.
Ela começou a chorar enquanto falava sobre tudo isso. Olha, eu entendo que é difícil. Eu também perco muitos momentos importantes. Mas o que diabos eu posso fazer sobre isso? Isso é literalmente o que ela aceitou quando se casou comigo. Quando nos casamos, muitas pessoas nos disseram para ter um filho para mantê-lo ocupada durante as missões, mas Sharon não estava pronta para ser mãe solteira metade do ano e eu concordei. Jogar essa responsabilidade sobre ela não era justo, então decidimos não ter filhos até que eu conseguisse um trabalho administrativo. Agora me pergunto se essa decisão piorou a solidão dela, mas ainda assim, abrir o casamento? Isso é demais. Perguntei se ela estava terminando comigo. Ela disse: Não, eu te amo. Eu nunca poderia te deixar, quero envelhecer com você, mas estou prestes a fazer 40 anos e em alguns anos entrarei na menopausa. Tenho tão pouco tempo para aproveitar, metade dos meus anos dourados estão sendo gastos apenas esperando por você, eu não quero isso, quero viver uma vida plena e não morrer com arrependimentos. Nunca em nosso relacionamento ela havia falado dessa maneira. Sempre tivemos uma ótima conexão física quando eu estava em casa. Claro, usávamos brinquedos e videochamadas para manter a intimidade durante as missões, mas ela nunca reclamou que não era o suficiente. Eu podia dizer que essa conversa não estava indo para um bom lugar, ela não estava pedindo permissão, ela estava me dizendo o que ia fazer. O que exatamente você quer? Perguntei, embora estivesse com medo de ouvir a resposta. Ela olhou diretamente para mim através da tela e disse: Quero abrir esse casamento e conhecer outros homens, eu tenho necessidades e elas precisam ser satisfeitas. Vou fazer isso, quer você goste ou não. A mulher com quem me casei, que prometeu ser fiel em tudo, estava sentada ali me dizendo que ia dormir com outros caras e eu não podia fazer nada a respeito. Tentei manter a calma, embora quisesse socar alguma coisa. Então você quer dormir com outros homens enquanto ainda é casada comigo? Quando ela sentiu, perguntei como isso ajudaria com a solidão da qual ela estava reclamando. Esses caras aleatórios cuidariam dela quando ela estivesse doente ou comemorariam seu aniversário. Ela disse que não sabia se seria apenas físico ou se ela namoraria com eles. Mas acontecesse o que acontecesse, ela me amava e somente a mim. Eles seriam apenas tapa-buracos enquanto eu estivesse fora. Quando eu estivesse em casa, ela seria toda minha. Como se eu pudesse simplesmente aceitar compartilhar minha esposa metade do ano. Perguntei quanto tempo isso duraria, alguns anos ou para sempre? Ela não havia decidido. Perguntei se ela já havia me traído. Ela respondeu que se quisesse trair não estaria tendo essa conversa. Ela achava que ser honesta sobre querer dormir com outros caras era melhor do que mentir sobre isso. Que lógica distorcida! Perguntei se eu tinha alguma palavra nisso. Ela disse que sua decisão estava tomada. Se ela não fizesse isso, ficaria louca. Minha cabeça estava latejando. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar. Ela simplesmente desligou sem se despedir. Sabe o que torna tudo isso ainda mais perturbador? Eu tinha acabado de sair de casa há 3 ou 4 semanas, depois de passar 3 meses juntos. Tudo parecia perfeito durante minha licença. Fomos ao Havaí para nossa segunda lua de mel. Reformamos a casa como ela queria e até conversamos sobre finalmente tentar ter um bebê no próximo ano. Ela estava toda carinhosa o tempo todo, constantemente falando sobre nosso futuro juntos. No dia em que parti, ela estava chorando e fazendo todos esses planos para minha próxima licença. Nós até começamos a guardar dinheiro para nosso futuro filho. E eu estava procurando cargos na base local para ficar mais em casa. Era assim que estávamos falando sério sobre começar uma família. Quando perguntei no dia seguinte por que ela não mencionou nada disso enquanto eu estava lá, ela disse que não sentia necessidade de outros homens quando eu estava por perto. Foi aí que tudo fez sentido. Ela provavelmente conheceu alguém na nova academia ou através daquelas amigas solteiras. O momento era muito conveniente. Pouco antes de eu partir, ela mencionou esse novo personal trainer na academia que era tão motivador e estava dando a ela atenção extra. Eu não pensei nada na época, mas agora, do jeito que ela estava pressionando por isso logo depois que eu saí, parecia planejado. Parte de mim queria acreditar que isso era apenas sobre a solidão, mas não sou tão ingênuo. Meu amigo Mike passou por algo semelhante no ano passado. Sua esposa pediu um casamento aberto durante sua missão e descobriu-se que ela já estava saindo com alguém. Eles estão divorciados agora. Perguntei a Sharon novamente se era isso mesmo que ela queria, se ela havia pensado no que isso faria conosco com todos os nossos planos para o futuro. Ela disse sim sem hesitar, como se aqueles 3 meses planejando nossa vida juntos não significassem nada. Decidi pressioná-la sobre os detalhes, não porque eu estivesse considerando, mas para entender sua lógica deturpada. Perguntei sobre como funcionaria. Eu poderia sair com outras mulheres? Como lidaríamos com o dinheiro? Sua resposta mostrou quão egoísta era tudo isso. Ela disse que não tinha pensado muito à frente. Ela só queria alguém para suas necessidades enquanto eu estivesse fora, mas quando eu estivesse em casa, seria justiça. Ela disse que eu poderia experimentar coisas durante os dias em Porto, mas não deveria sair com outras mulheres quando estivesse em casa, já que ela estaria lá. De acordo com seu plano brilhante, veríamos como as coisas iriam e talvez fechássemos o casamento novamente quando ela terminasse de explorar. Eu já estava farto. Olha, não foi para isso que eu me inscrevi. Eu queria um casamento monogâmico, mas já que você decidiu, eu não vou te impedir. Só lembre-se, e eu não vou ficar aqui e aceitar isso. Haverá consequências. Ela teve a audácia de perguntar o que eu ia fazer sobre isso. Eu calmamente disse a ela. Primeiro, ela teria que arcar com suas próprias despesas, sem mais dinheiro em nossa conta conjunta. Segundo, cortaríamos toda a comunicação. Eu não quero ligações ou mensagens enquanto ela estiver ocupada com seus negócios. Terceiro, eu poderia começar a sair com outras mulheres também, sem regras da parte dela. Ela riu e disse que sabia que eu concordaria. Disse que estava animada e que seria divertido. Então ela disse: Eu sei que você não vai muito longe. Como você pode deixar uma beleza tão radiante? E começou a tirar a roupa. Eu cortei isso rapidamente. Minhas condições começam agora. Divirta-se. Então desliguei. Foi isso.
Parei de me importar com ela. Ela tentou entrar em contato, mas ignorei tudo. Ela começou a postar essas fotos óbvias de encontros e férias sem mostrar os caras. Mas vamos lá, uma selfie na banheira de hidromassagem com pétalas de rosa, velas e 2 taças de vinho. Não é difícil descobrir o que está acontecendo. A irmã dela mandou uma mensagem perguntando se eu sabia o que Sharon estava fazendo. Eu disse a ela diretamente. Sua irmã abriu o casamento sem meu consentimento porque ela está solitária entre as pernas. Sharon explodiu meu telefone depois disso, mas eu não poderia me importar menos. Minha próxima licença em terra começa na próxima semana. Já pedi ao meu irmão para procurar um apartamento. Contei a ele e aos meus pais toda a história. Também contratei um advogado para começar a trabalhar no meu caso. Não estou apressando nada. Quero fazer isso direito. Tenho planos para fazê-la se arrepender de suas escolhas. Vou atualizar durante minha licença ou depois que eu voltar. Obrigado por ler se você chegou até aqui. Atualização. Preciso esclarecer algo rapidinho antes de contar o que aconteceu. As pessoas sempre parecem ter simpatia pelas esposas de militares. Coitadinha, tem que viver sozinha mesmo sendo casada ou e as necessidades dela. Aí me olham como se eu fosse o vilão por não entender a situação dela. Sim, tudo o que dizem sobre ser difícil é verdade, mas ninguém a obrigou a se casar comigo. Ela mora em nossa casa de 4 quartos com piscina que nunca poderia pagar com o salário de professora. Ela dirige uma BMW nova que comprei para ela no Natal passado, carrega bolsas Louis Vuitton e usa um relógio Cartier que vale mais do que seu salário mensal. Todo verão passamos férias na Europa ou no Caribe. Ela arruma o cabelo em salões caros, faz retiros de yoga e nunca precisa se preocupar com as contas. Mas é engraçado como ninguém menciona essas vantagens quando está com pena dela. Ela estava vivendo como uma rainha com meu salário enquanto reclamava de se sentir sozinha. E deixa eu te contar uma coisa, manter-se fiel também não é exatamente fácil para nós. Viajamos por todo o mundo, paramos em diferentes portos e temos acesso a praticamente qualquer luxo que queremos. Em cada porto há mulheres lindas se jogando em cima de caras uniformizados. A maioria delas não se importa se você é casado. Meus amigos brincam que eu poderia ter uma namorada em cada país se quisesse, mas eu sempre permaneci leal porque é isso que o casamento significa para mim. Alguns de nós ainda escolhem ser fiéis às suas esposas, mas ninguém nos dá crédito por isso, eles simplesmente presumem que todos os militares traem. Agora sobre o que realmente aconteceu durante minha licença, eu não voltei para nossa casa, não suportava a ideia de estar na mesma cama onde ela provavelmente teve outros caras. Meu irmão encontrou um apartamento para mim do outro lado da cidade, em um daqueles novos prédios de luxo. Nos primeiros dias fiquei com ele e sua família. Minha cunhada ficou furiosa quando soube o que Sharon fez, elas eram amigas próximas. Levei meu sobrinho e minha sobrinha para acampar no fim de semana, algo que eu estava prometendo a eles há muito tempo. As crianças ficavam perguntando onde a tia Sharon estava e partiu meu coração ter que inventar desculpas. Depois passei um tempo com meus pais em nossa cidade natal. Encontrei velhos amigos que disseram que nunca confiaram em Sharon de qualquer maneira. Postei tudo nas redes sociais, não para ser mesquinho, mas para mostrar a ela que eu estava bem e não estava sentado em casa, miserável sem ela. Minha licença geralmente envolve festas militares de alto nível, eventos chiques em hotéis 5 estrelas que Sharon sempre adorou ir. Nem todo mundo é convidado para essas coisas, são principalmente oficiais superiores e suas esposas, políticos, pessoas importantes da cidade. Essas festas eram importantes para o status social dela. Ela adorava exibir seus vestidos caros e receber atenção. Me certifiquei de postar muitas fotos, incluindo algumas com colegas de trabalho que são muito mais bem-sucedidas do que ela, médicas, advogadas e empresárias. Quando as pessoas perguntavam sobre Sharon, eu simplesmente contava a verdade. Ela queria um casamento aberto para dormir com outros caras enquanto eu estava em missão. A notícia se espalhou rápido em nosso círculo e de repente todas aquelas esposas de militares que costumavam bajulá-la começaram a removê-la das redes sociais. No início, quando ela viu as fotos da minha família online, ela apenas mandou uma mensagem perguntando onde eu estava hospedado e por que eu não estava em casa. Então ela mudou para: Ok, vou te dar espaço, vou esperar por você. Como se estivesse me fazendo um favor. Mas quando ela viu as fotos da festa, ela surtou. Começou a me xingar por tê-la abandonado e perguntando se não tínhamos concordado em ser normais quando eu estivesse em casa. Então ela começou a mandar mensagens bêbadas às 2 da manhã sobre o quanto sentia falta da nossa vida juntos e como todos esses outros caras não significavam nada. Eu não respondi a nenhuma delas. Depois de meses de silêncio, finalmente respondi. Eu nunca concordei com nada. Você fez o que quis, agora estou fazendo o que quero. Ela respondeu algo sobre esperar eu voltar quando eu terminasse. Como se eu fosse uma criança fazendo birra. Ela realmente achou que poderia simplesmente pausar nosso casamento enquanto se divertia e apertar o play quando terminasse de explorar? 4 meses depois da minha estadia, ela entrou em contato querendo discutir regras para o nosso casamento aberto. Como se pudéssemos sentar para tomar um café e fazer um cronograma de quando ela poderia trair. Eu cortei isso rapidinho. Faça o que quiser, não vou participar desse jogo. Meu advogado me aconselhou a manter registros de todas essas mensagens. Elas ajudariam no divórcio. Então ela me viu vivendo minha melhor vida e de repente mandou e-mails dizendo: Vamos voltar ao normal, eu terminei com isso. Como se ela pudesse simplesmente apertar um botão e consertar tudo. Ela escreveu um longo e-mail sobre como havia cometido um erro, como nenhum desses outros caras a fazia sentir como eu, como ela percebeu o que estava perdendo, disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Eu apenas respondi: Ah, é isso aí. E continuei fazendo minhas coisas. Minha mãe, que não fala com Sharon desde que isso aconteceu, disse a melhor coisa. Eu não esperava que você escolhesse sua dignidade em vez dela.
Então, um dia ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Não tenho ideia de quem contou a ela onde eu estava morando. Eu só dei meu endereço para a família da minha cunhada e alguns amigos de confiança. Alguém deve ter dedurado, mas honestamente, eu nem quero saber quem foi nesse momento. Eu estava me preparando para sair para treinar quando ouvi a batida. Ela parecia completamente diferente de quando eu saí. Havia perdido peso, tingido o cabelo de loiro e usando um vestido justo que ela nunca teria usado antes. Ela parecia nervosa parada ali perguntando por que eu não estava morando em nossa casa. Eu disse a ela diretamente que não tinha intenção de morar com alguém que não respeitava nosso casamento. Ela não gostou nada dessa resposta. Eu pensei que poderíamos resolver isso. Ela disse como se estivéssemos lidando com algum desentendimento bobo sobre qual cor pintar a cozinha. Eu apenas olhei para ela e disse: Você fez sua escolha, agora estou fazendo a minha. Foi quando ela começou a chorar dizendo que todos em nosso círculo social estavam lhe dando gelo. Nenhuma das esposas dos meus amigos falava mais com ela. Essas eram mulheres que costumavam ser suas amigas mais próximas. Elas faziam compras juntas, tinham dias de spa, planejavam jantares. Agora não queriam nada com ela. Todas aquelas festas chiques que ela amava, ninguém a convidava mais. Acontece que ser conhecida como a esposa que abriu o casamento enquanto o marido estava em missão não é bom para o status social. O que você quer então? Ela perguntou em meio às lágrimas. Eu apenas disse: Você vai descobrir em breve? Ela ficou com uma expressão de pânico e perguntou: Você conheceu alguém certo? Você a ama, não é? Você está com ela? Eu não pude deixar de rir. Era ela quem queria sair com outras pessoas, mas agora estava com ciúmes de me imaginar com outra pessoa. Ela continuou implorando por respostas, mas eu já estava farto. Eu apenas gritei: Saia. Ela saiu dizendo que eu me arrependeria de trair sua confiança. A ironia dessa declaração. Meu advogado já tinha os papéis do divórcio prontos. Eu estava planejando entregar a ela quando estivesse de volta ao mar para que ela não pudesse vir chorar no meu apartamento novamente. Ela queria abrir as coisas? Ótimo. Eu estava prestes a abrir o processo de divórcio. No dia em que deixei a costa, meu advogado entregou os papéis a ela. Ela me ligou em pânico, gritando sobre como eu a traí e a deixei destruída, como se ela fosse a vítima em tudo isso. Então ela ligou para meu advogado dizendo que lutaria contra o divórcio até o fim. Ela não me deixaria ir, como se ela tivesse alguma escolha no assunto. Ela tentou fazer o papel de vítima com meus pais também. Ligou para ele chorando sobre como eu a peguei de surpresa, como ela nunca esperava por isso. Isso saiu pela culatra bem rápido. Eles já sabiam de tudo e disseram exatamente o que pensavam do comportamento dela. Eles bloquearam o número dela logo depois. Então a mãe dela me ligou. Acontece que Sharon estava dizendo a todos que nós dois concordamos em abrir o casamento. Ela convenceu toda a família dela de que essa foi uma decisão mútua que tomamos. Sua mãe disse que eles acharam estranho, mas imaginaram que era nossa escolha pessoal. Eu cortei isso bem rápido. De jeito nenhum. Eu já contei a verdade para sua outra filha meses atrás. Eu nunca concordei com essa ideia imunda dela. Sua mãe começou a falar sobre como a saúde mental de Sharon estava sofrendo porque todos a haviam isolado. Todas aquelas festas chiques que ela adorava ir, ninguém a convidava mais. As esposas dos outros oficiais não falavam com ela. Sua mãe realmente esperava que eu me sentisse mal com isso. Eu disse: Por que meus amigos continuariam convidando ela se ela nem é mais minha esposa? Sua mãe perguntou. Existe alguma chance de vocês resolverem as coisas? Eu ri e disse: De jeito nenhum. Eu não posso ser marido de uma mulher que abriu as pernas para turistas no último ano. Quem sabe que tipo de sujeira entrou lá? Duro, talvez, mas eu queria que eles soubessem exatamente o que eu pensava do comportamento da sua preciosa filha. Sua mãe disse que Sharon não estava pronta para o divórcio. Eu disse a ela diretamente: Quanto mais tempo ela lutar contra isso, pior será para ela. Estou seguindo em frente com minha vida, quer ela goste ou não. Então é melhor ela cooperar para o seu próprio bem. Agora meu telefone está explodindo com mensagens e mensagens de voz de Sharon. Ela está implorando, suplicando, prometendo mudar, dizendo que fará qualquer coisa para consertar isso. Eu não a bloqueei ainda. Talvez isso seja mesquinho, mas eu quero que ela veja exatamente o que jogou fora. Vou bloqueá-la eventualmente, mas por enquanto estou deixando ela sofrer como eu sofri quando ela me jogou esse casamento aberto em cima de mim. Atualização 2. Estou tendo minha folga em terra novamente. O processo de divórcio está em andamento e Sharon tem resistido muito a ele. Não porque queira consertar as coisas, mas porque seu plano perfeito está desmoronando. A questão é que ela está completamente falida agora. Aquele novo mundo brilhante de liberdade que ela tanto queria não era tão glamouroso quanto ela pensava. Todos aqueles caras com quem ela estava saindo só queriam se divertir com uma mulher casada. Nenhum deles ficou por perto quando o dinheiro acabou. Ela realmente desabou em lágrimas na frente do juiz e admitiu que abrir o casamento foi um erro. Agora ela quer que tudo volte a ser como era. Como se pudesse simplesmente apertar o rewind no último ano. Depois que cortei seu acesso à nossa conta conjunta, ela gastou todas as suas economias tentando manter seu estilo de vida. E em um ano ela gastou tudo. Seu salário de professora mal cobre o aluguel agora, quanto mais as roupas de grife com as quais ela se acostumou. Essa é a questão de viver no luxo. Uma vez que você se acostuma, não há como voltar atrás. Quando ela abriu o casamento e eu cortei o dinheiro, ela achou que era apenas temporário. Ela imaginou que poderia se virar com suas economias até que eu voltasse a si e começasse a financiar seu estilo de vida novamente. Esse era seu plano brilhante. Bancar a esposa fiel
hotel durante minhas folgas e enlouquecer quando eu estivesse em missão. Bem, esse plano explodiu na cara dela. Ela implora por outra chance em todas as audiências do tribunal. Vamos recomeçar do zero. Ela continua dizendo. Fácil para ela dizer. Ela não é quem teve que lidar com a humilhação e o trauma. Sabe o que realmente me irrita? Ela deliberadamente lançou essa bomba do casamento aberto bem quando meu deslocamento começou, dando a si mesma 6 meses inteiros para fazer o que quisesse antes que eu voltasse. Aqueles primeiros meses no mar foram horríveis. Você está preso lá fora com nada além do oceano ao seu redor, sem distrações, apenas olhando para a água e pensando no que está acontecendo em casa. Às vezes os pensamentos sombrios ficam muito ruins. Eu nem consigo descrever o quão difícil foi manter a sanidade. De qualquer forma, o divórcio está quase terminado, só mais uma audiência. A divisão de bens está definida e é justa, embora ela não esteja feliz com isso. Estou vendendo a casa, não suporto a ideia de manter o lugar onde ela destruiu nosso casamento. Ela não pode me comprar de qualquer maneira já que não tem como pagar metade do preço. Tudo bem para mim, eu não quero me apegar a nada daquela vida. Na verdade, eu amo minha nova vida, estou melhor do que nunca. Conheci novas pessoas, tenho uma rotina sólida, me sinto livre para viver como quero. Não estou amargo com o que aconteceu. Honestamente, sou grato por não ter deixado as escolhas dela estragarem meu futuro. Não estou procurando namorar agora, mas estou aberto a qualquer coisa que apareça. Bloqueei Sharon em todas as minhas redes sociais, mas ela continua criando novas contas para me perseguir. Eu as encontro facilmente, mas deixo ela olhar, deixo ela ver exatamente o que ela desistiu. O Instagram dela costumava ser só festas chiques, férias exóticas e fotos na praia, mas agora são apenas citações tristes sobre arrependimento e segundas chances. Acho que é isso que acontece quando você joga fora algo bom.